Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos um convidado ilustre, o Thiago Nazako. O Thiago é autor, professor, RPGista, membro do Bico do Corvo, com TDAH, né? Então, Thiago, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro, se apresenta pra galera. Salve família, meu nome, como eles disse, é Thiago Nazarco. Eu sou TDAH, acho que essa informação é a mais importante para a pessoa entender como é que vai ser a conversa, que eventualmente eu vou escapar, e isso acontece, acho que vocês já devem estar até acostumados com Hum. a, com a atenção que ganha esse assunto na internet, né, para entender como que é. E, como ele disse, sou professor de português, só que ainda estou graduando, né, eu estou no segundo ano de letras português da UEL, só que é outro assunto, mas como a educação não tem professores, então eu consegui pegar aulas mesmo estando no segundo ano ainda. Mas aí, já tá vendo? Eu já viajei, sei do assunto. Eu sou escritor de fantasia. O meu livro, eu gosto de dizer que ele é um livro de alta fantasia sombria, porque os elementos principais são de alta fantasia, mas tem muitos elementos de fantasia sombria dentro dele. Quando eu escrevi, eu não tinha noção disso, eu só escrevi o que eu queria escrever, porque eu não. Eu comecei a escrever sem referência, a única referência que eu tinha era de todas as histórias de RPG. Oh, gato, de todas as histórias de RPG que eu vinha criando desde sempre, desde os 13, quando eu conheci o RPG, né? Então, mas não é um livro de RPG. Eu não tento transcrever as aventuras da mesa pro livro, porque são mídias muito diferentes e não é porque foi legal na mesa que vai ser legal no livro. Porque é legal Sim, é na mesa por verdade, causa né? ele é legal na mesa por causa das pessoas que estavam na mesa no momento, né? Aquela relação ali, ela pode ser muito boa para você que jogou. Para mim e tal, tem história minha de eu ter matado um dragão com uma pancada só, um dragão grande assim, um branco. Mas se eu colocasse no livro ia ser bobo, né? Mas no Sim. RPG foi legal porque eu tinha que tirar 19 ou 20 para me acertar. Quem tá ligado aí tá ligado, né? Sim. É, só E, que mais? Pode falar. ah, Pode me interromper quantas vezes quiser aí que. não. Então, pessoal, o livro do Thiago se chama A Aurora Rubra Forja de Heróis, certo? Isso. Para quem quiser procurar, Aí, dê uma aqui, ó. olhada lá. Olha só que capa linda. Essa é a segunda edição, né? Essa é a segunda Segunda edição. A edição. primeira a gente teve problema com a ex-editora, Aham. e aí essa daqui é totalmente independente e provavelmente eu vou seguir independente, que é muito mais fácil Muito entender o bem. processo inteiro. Difícil é aprender tudo, mas depois que você É, aprende tudo é muito mais fácil. muito bem. Então, a gente vai falar do livro do Thiago, né? Mas antes, Thiago, conta pra gente aí, por favor, né? É, quais que são os seus autores favoritos e as suas inspirações? Bernard Cornwell, eu adoro uma parede de escudos, a descrição da lâmina ou da flecha em vez de ser a descrição da pessoa, de vez em quando, Uhum. né? Que muito fica ruim. É igual sal e pimenta do reino. Se colocar demais, estraga. Estraga. Mas eu gosto bastante. A minha referência principal é o Tolkien. Eu acho que Uhum. é até um pouco clichê, todo mundo que gosta muito de fantasia gosta do Tolkien, mas o meu caso com ele, com toda escrita e leitura, ela começa comigo odiando ler, porque na escola eu fui obrigado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas na Todos sexta série. nós. Todos Na, nós, cara. Todos nós. e até hoje ainda não peguei coisa. Eu estou esperando a faculdade me obrigar a ler Machado de Assis, porque eu acredito que é bom, eu sei que é bom, deve ser É bom. um absurdo de bom, e eu ainda tenho esse problema com ele de eu ter sido obrigado a ler um livro gigante quando eu era neném e tá ligado? E eu ia odiar a leitura. Então eu não gostava de leitura nem de português. Olha como é que é a vida, né? É, com a vida dá voltas, É né? desse jeito. Até que porque falando assim de escritores, o curioso é que a coisa que eu mais gostei de ler a primeira vez na vida não era um livro de literatura. Um Hum. amigo meu perguntou para mim: Thiago, você
você gosta de RPG? Pensei, eu jogo Diablo 1, 2, né? Falei, Isso gosto. aconteceu a mesma coisa comigo. Eu Online. achava que estavam falando de Diablo, cara. Aham. Eu tava no online lá, falei, gosto, pô, gosto. Depois eu jogo Diablo 2 e tal, comprei no camelô pirata, tá ligado? Que era assim que funcionava, gente. Alternativo, Não sei se vocês alternativo. viveram em 2002, quem tá assistindo, não era assim que funcionava. Você queria um jogo, você ia no camelódromo e lá tinha a versão pirata e se desse sorte ela funcionava. Porque não chegava as coisas no Brasil, né? Uhum. Outros tempos. E aí ele falou, não, não, RPG de livro. De livro? Você tá maluco, né? Ele falou, não, não, amanhã eu vou trazer uma parada pra você. Eu falei, vixe, é droga, né? É, eu queria falar, uma parada é O jeito droga, que o cara cara. tá falando, né? Ele tá traficando? Aí ele veio com um livro da terceira edição do Dungeons and Dragons. Hum. Aí eu abri o livro na primeira página não, acho que é a página 8 onde estão as espécies, né? Eu falei, meu amigo, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Porque tem os desenhos muito bem feitinhos, assim, né? Sim, sim. E um monte de Eu história, acho que isso aí. o terceira edição, se eu não me engano, a maioria das artes era do Todd Lockwood, né? Isso, acho que é isso mesmo. Porque eu lembro do sobrenome, o Lockwood. O Do Todd eu não Lockwood, lembro é. de ler, mas. E, tipo, muito boa, assim, não sei se posso falar palavrão, né? Mas Pode falar. é muito foda, mano. Puta que pariu. E, tipo assim, era excelente. Eu falei, cara, que isso tal. Aí eu peguei e eu li o livro de regra do jogador em menos de uma semana. Quem tá ligado tem 400 páginas e o livro é Ah, desse é. tamanho. O livro é gigante, tá ligado? Aí eu comecei a gostar de ler, porque depois disso, que eu fui jogar RPG com esses amigos, um outro amigo falou para mim, não, mas tudo isso daqui ele é baseado em um livro que chama Senhor dos Anéis. Eu falei, ah, mas não é um filme, né? Porque já tinha saído Sim, os filmes. já tinha saído os filmes. Daí ele falou, não, é um livro que virou filme. Eu falei, então, e aí, mano? Ele falou, não, eu tenho o livro. Outro amigo meu, eu falei, eu te empresto. Mas ele me emprestou na maldade, que ele me emprestou porque ele queria que eu começasse a mestrar. Ele Aham. falou, não, daí você vê como é que é o mundo, aí você É. começa a mestrar, com 2 meses de RPG. Eu falei, beleza. E eu queria mestrar, né, porque eu achei legal. Então comecei a ler Senhor dos Anéis, e aí por isso provavelmente que eu gosto muito do Tolkien por causa do world building, porque no Senhor dos Então, Anéis, eu gosto do Senhor dos Anéis, mas assim, meu favorito dele é o Silmarillion, porque eu acho que ele tem a melhor gênese que eu já vi, cara. pode crer. Né? Eu acho que ele é maravilhoso. Bom, então, aí Tolkien, mais alguém? Tolkien, Bernard Cornwell, já falei. Sim, É, deixa eu pensar. O Robert E. Howard, com certeza. um pouquinho de Lovecraft, assim, que eu Sim. gosto do tormento mental, tá ligado? Eu acho bem da hora escrever sobre isso. Montanhas da Loucura Perturbador. Inclusive, eu tenho um conto na Amazon, é R$ 2 ou de graça no Kindle. R$ 2 é o preço mínimo, né? Senão eu tinha deixado de graça direto. Uhum. É o Ou de meu graça também. no Kindle Unlimited, que é a 14ª Now, que é Aham. sobre quando os portugueses vieram invadir o Brasil para colonizar, tinham 14 embarcações e uma sumiu. E isso está escrito na carta de Pero Vaz de Caminha. Sim. Aí eu usei esse fato para fazer um conto como se fosse um romance histórico pequenininho, inspirado juntando Lovecraft e o Bernard Cornwell, mas de brasileiro que me influencia, eu posso falar da minha amiga mesmo, da Keila, porque o Sim. jeito que ela escreve, principalmente percepções femininas dos personagens femininos dela, muda o jeito que eu escrevo. Eu já falei disso em outros lugares, assim, que um ou outro detalhe, porque assim, gente, quando você é escritor e começa a prestar atenção nas coisas, às vezes a pessoa normal, você falar, a pessoa que não é escritora, né, no caso, ela fala, normal, né, isso aí. Só que para mim, que tem um jeito de criar definido na minha cabeça, e eu percebo outro que eu gosto também, eu falo, Uhum. olha, dá para fazer desse jeito aqui também. Aí eu É verdade. incorporo, tá ligado? Fica desse Sim. jeito. Ai, Então que acho que é legal. isso. Que legal. Eu gosto da Agatha Christie também, da Anne Uhum. Rice, tipo, são influências. Muito bem. Você gosta da Agatha Christie? Eu te recomendaria o. Era uma vez uma chave da André Albuquerque, cara. Eu acho que você vai gostar. Deixa eu anotar aqui. Né? E bom,
Agora vamos falar um pouquinho do seu livro, né? A Aurora Rubra Forja dos Heróis. Dá um resumo pra galera do livro, mas sem spoiler. Tá. O livro, você acompanha na maior parte do tempo, o personagem principal se chama Aelin. Infelizmente, saiu o Trono de Vidro na mesma época que eu estava escrevendo. E eu falei, eu não vou mudar o nome porque o nome repete na vida, né? Sim. Então, e o meu escreve diferente do Trono de Vidro. Eu falei, Aham. tá, paciência, né? Aconteceu. Mas o nome dela é Aelin, não é aquela Aelin que vocês estão conhecendo aí de ser Pensando. assassina e tal, né? Que é a do Trono de Vidro. O nome dela é Aelin, ela é uma... A maior parte do tempo você vai acompanhar ela com 17 para 18 anos, mas você inicia na infância dela para entender quem ela é, nas primeiras páginas do livro, assim, como que foi a vida dela pregressa antes da história que se passa a Aurora Rubra mesmo. E certo dia chega uma mensagem de um rei para a casa dela através de um soldado, e é sobre convidar o pai dela, que é um ferreiro, para participar de uma competição de ferreiros, porque nesse reinado o rei tem um mestre ferreiro que ele não só é o melhor ferreiro do reinado, como ele ensina o ofício dele para outros para que as melhores armas sejam feitas, etc, etc, etc. Né? Para o exército, um exército ser uma espada afiada é um exército inútil, né? É só um monte de gente. Essa é a ideia do rei. Certo. Então, quando chega, o pai dela não consegue ir, não vou falar por quê, e ela resolve ir no lugar do pai dela. Quando ela vai para esse lugar, tem um problema que existe uma outra coisa em paralelo com a vida dela acontecendo ao mesmo tempo, de um outro ser bem antigo que há muito tempo está tentando trazer o mestre dele de volta para o plano material, né, o plano onde acontece o mundo, né, que chama Gothagard, o lugar. E as duas linhas acontecem paralelas, e eu costumo dizer que são 30 e poucas páginas de introdução e o resto são páginas de coisas dando errado. Que legal, que legal. Agora, conta pra gente, qual é do livro, qual é o seu personagem favorito? É foda, porque eu tenho alguns, cara. Não, 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 Eu cara. acho que É a escolha de principal, Salomão, é um só. eu gosto da Eileen, Muito o bem. principal eu gosto muito dela, mas é porque talvez a pessoa leia e fale, mas eu não gostei mais dela, eu gostei mais de outro. Mas é que eu sei a história dela até o final, na minha Ah, cabeça. então. Então, eu sei o final dela lá, se for 3 ou 4 livros, eu sei qual que é o final dela. Então, eu gosto dela como um todo. Se Ah, for legal. separar só para esse livro assim, que não tem, vamos supor, a pessoa que leu vai para ter a mesma percepção, eu acho que eu gosto. Não dá, eu não vou falar não, senão eu vou me Você perder. não vai São, estragar, são vai estragar. muitos, são muitos, são muitos. Muito bem. Agora, qual é o personagem que se tornou favorito do público, que te surpreendeu? Porque às vezes a gente escreve o taverneiro ou o cachorro companheiro e o pessoal adora por alguma razão. Você passou por essa experiência? Eu tenho um personagem que todo mundo odeia. E ela não é a vilã do livro, ela só é Chata? iludida. Tipo assim, é complicado. Mas o que geralmente, até citando a Keila de novo, né, que teve aqui um tempo atrás, ela fala muito do Gror, que é um personagem que eu escrevi para ele ser fodão, só que ele é muito mais do que eu esperava, assim, de todo mundo falar assim, nossa, esse maluco é brabo, hein, velho? Tipo, até quando aconteceu no Threads, né, a pessoa falou assim, me fala só uma aspas do seu livro, uma citação do seu livro, se eu gostar eu vou ler. Daí eu coloquei a do Gror, que ele fala assim, eu sou um javali de guerra, nada mais, vírgula, Muito nada menos bom, também. E nada menos também. muito bom. E você pode falar para a galera, para os seus fãs, quem já leu o seu livro, qual é o futuro desse mundo? Ele é um volume único, ele vai expandir, talvez a gente tenha um spin-off. Ele acaba nele mesmo. Só Hum, que ele tem pontas para eu puxar e continuar. Como eu hum, disse, eu sei a história inteira da Elin. Só que quem estiver vendo o livro aí em algum lugar, né, na Amazon e tal, que tem o e-book para você comprar se você quiser, ele não é feito a 2 mãos, ele é feito a 4 mãos. Que é um amigo meu que está morando na Holanda. Porque começou assim, eu comecei a escrever sozinho,
Uhum. E eventualmente eu mostrava para um amigo, para outro, para outro, para outro, e esse se interessou mais e começou a dar mais pitaco, e a gente começou a convergir as ideias para pontos novos. E às vezes uma ideia minha dava uma ideia para ele, e aí as duas ideias a gente cancelava e fazia uma nova, e a gente Uhum. acabou fazendo assim. Então, embora eu tenha escrito o livro todo, a, a dinâmica da construção da história a partir de um ponto foi sendo assim em dupla, né? E aí, no momento, como ele está morando na Holanda, ele abriu empresa e tal, tudo lá, está complicado da gente ter uma comunicação Uhum. necessária para fazer o próximo. Mas o livro acaba suficiente nele mesmo. Então, não é assim, eu vou ler e eu vou ficar desesperado porque não tem fim. Tem fim. Não Uhum. vai, pode não ser o fim que você queria. Mas tem um fim. Mas tem, enfim, ela acaba de um jeito e é igual a vida, assim, tipo, acabou esse dia, acabou esse problema, tem mais coisa para fazer, né? Uhum. Mas não fica incompleto. Uhum. Foi pensado para ter 4, Uhum. mas sempre desse jeito, assim, sem acabando aquele arco daquela parte, sabe? Desse jeito. Muito bom. E você disse, por exemplo, o livro está na Amazon, está no Kindle Unlimited, mas você mostrou para a gente o livro físico, então ele tá disponível nas duas formas. Tá disponível físico, mas daí é falando só comigo, que É agora o eu que, eu- sou independente. o que eu ia falar, pessoal. Vê com o autor, que aí você consegue um autógrafo, né, Thiago? Pô, Exatamente. Isso. E Tem, se eu tem marcador conseguir. de página? Não, ainda não, porque o Ainda senhor não. Guilherme não fez, viu, Guilherme? Você vai É, assistir isso aqui depois? ô, Tá Guilherme, faltando o uma marcador de mancada, página. uma mancada. Né? Só Agora, porque ah, trabalha 70 horas por dia, acha que não pode fazer o marcador de página? Que isso? Ele bom, que Thiago. diagramou o livro todo, tá? Toda Uhum. essa diagramação bonita aqui, cadê? Essas páginas assim. Primeiro, e outra, era para ser vermelho, mas aí ficava muito caro. Deixa eu pegar uma página aqui só para mostrar para a galera. Essas páginas assim, eu não sei se aí dá para ver, Sim, dá pra que ver. tem uma Que pena ali lindo, e tem tal. pena. Então, era para ser vermelho, porque a fumaça era para ser sangue. Ah, Fumaça da forja e uma névoa de sangue misturadas. Mas a gente é pobre, né? é Não dava. pobre, né? Não dá. Vamos lá, uma pergunta muito importante, pô. Você é autor, gosta de RPG, seu livro é de fantasia. Cara, livro de fantasia sem mapa não pode. Tem Ah, tá mapa? aqui, tá aqui. A primeira versão não teve, você acredita? E eu Ah, tinha os mapas. Eu tinha os mapas e não teve. Mas isso aí vamos é outra lá. briga. Mas Aí, agora ó. tá aqui, ó. E eu Tá que vendo? fiz. E aí o. Aham. Tá ligado? Olha que Aí, legal. Porque é que assim, livro de fantasia sem mapa parece que tá faltando alguma coisa. Você ah, concorda fica comigo? faltando. Tem que ter o mapa. Faltando. Tem que ter o mapa. Até Então, porque não é só o leitor que vai comprar. O cara que joga RPG vai comprar porque, de repente, se ele gostar, ele vai usar o mundo e vai 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 usar o desvirtuar tudo o que mapa. aconteceu e vai usar o mapa, tá ligado? É isso aí. Então, pessoal, o livro está no Kindle, o eletrônico, vocês podem conseguir direto com o autor. Vamos aproveitar essa oportunidade, né, pô? Arroba Thiago Nazar É isso aí. no Instagram. Bom, Thiago, agora, né, vamos falar da sua experiência do Bico do Corvo. O que que você pode explicar para o pessoal o que é o Bico do Corvo? Que é um local, né, que já tivemos algumas pessoas aqui. Nós temos a nossa querida Ludmila Hashimoto, nossa Lotus Paulista, né? Nós tivemos a Keira também aqui recentemente, que a gente tentou descobrir qual é a cor original do cabelo dela, ainda é um mistério. Ah, eu chuto que seja castanho escuro, mas eu não tenho provas disso. Então, Aquele, eu tive lá, fui convidado recentemente pela Ludmilla, eu tive lá para falar um pouquinho de Robert Howard, foi muito legal. era pra eu estar lá também, mas daí eu tinha aula. Eu tinha aula de literatura brasileira 2 e eu não posso faltar nessas aulas de literatura. Então, mas se você tivesse participado, talvez não desse pra gente fazer esse bate-papo que nem eu fiz com a Keila, né? Porque ia ficar meio repetitivo, talvez, né? Então. Mas é oportunidade. Então, conta pra gente a experiência do Bico do Corvo. É um podcast de pessoas legais, assim, receptivas a pessoas, principalmente neurodivergentes. O Marcelo se descobriu neurodivergente através das conversas que a gente teve, né? Que é um dos hosts lá, que é o Marcelo e o Goy. E é sobre o que eles quiserem falar no dia. Então, assim, às vezes o assunto é música, às vezes o assunto é filme, às vezes o assunto é literatura. Então,
É um podcast clássico, assim, de ser a pauta é a pauta que os hosts querem falar e os membros decidem ali, sempre num grupo WhatsApp ou Telegram. Eu recomendo você ouvir, tá? Não é frenético igual a maioria dos podcasts, ele é calmo, então para você ouvir lavando a louça e tal, e pensando também na vida enquanto você está pensando no que eles estão dizendo, é bem da hora. Uhum. Eu Pessoal, participei dê de uma dois olhada. só, acho que do TDAH e da obra da Keila, eu É acho. o da. Ah, então eu escutei você lá na Keila. Pessoal, o Bico do Corvo está no Spotify, tá? Deem uma olhada lá, tem diversos episódios, tem convidados também. É muito legal e, como o Thiago falou, é uma conversa suave, agradável e os temas variam, né? Então, tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa para falar. Bom, agora, Thiago, vamos falar de RPG? Vamos. Vamos falar de RPG. Bom, você mestra, né? Mas o Thiago não apenas mestra, certo? Ele tem campanhas. Ele tem o Fragmento do Ancião e o Santos. Fragmentos do Ancião, o mestre é o Eduardo, eu sou o jogador, Ah, perdão. E tá? os Santos de Altariz. Essa é Alter... minha. E essa é tristeza. É É, um regime complicado, um regime, não sei se o YouTube derruba, então não sei se posso falar. Porque como a gente não está ao vivo, é um regime fascista e religioso querendo matar todas as pessoas que não são humanas para estabelecer um reinado só de humanos, um reinado puro. uhum. Né? Ainda bem que é ficção, não é mesmo? Né? Que loucura. E ele é transmitido pela Taverna Roleplay, é isso? Tem Taberna. Taverna Eles Roleplay. têm uma influência do Matheus também, o coautor do livro. Porque eu queria fazer taverna, e aí ele falou assim, mas taberna é a mais abrangente, porque pode ser do passado ou do futuro, uma taberna continua existindo. Na época a gente era criança, e aí, tipo, sei lá, eu tinha 16, 17 e o Matheus tinha 19. Aí eu acreditei, falei, pô, faz sentido, né? Mas na verdade a palavra é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Taverna e taberna é realmente a mesma coisa. E ficou Aham. taberna com B. Então se a pessoa for procurar, tem que ser taberna, tá? No YouTube. Taberna Roleplay. Então, pessoal, vocês deem uma olhada, né, no YouTube e também, né, no Instagram do Thiago, vocês vão ver que tem diversas artes, né, bem legais de personagens do grupo, tem até evolução, né, do Tem o grupo. caminho dos grupos, Então, agora, né, o que você pode falar da sua campanha para a galera? Você já falou do mundo. Tá. O Santos de Altariz é uma campanha que eu fiz. Eu sempre penso em quem vai jogar. Quando eu Uhum, fiz ela a primeira vez, era um grupo só de mulheres que iam jogar. E a gente estava passando por um momento político do país que elas precisavam extravasar sem o risco de ser apedrejada na rua. E aí aham, eu criei os vilões, que eram um grupo de fascistas extremistas religiosos, que queriam acabar com as pessoas diferentes deles. uhum, E enfrentando esse grupo, é, não tinha só o interesse dos personagens, tinha o interesse dos jogadores de realizar essa parte, assim, dessa vontade de ganhar do problema, né? Que na época parecia que ia ser bem mais difícil. Então, conforme isso foi acontecendo, a gente jogou um bom tempo, mas a gente parou essa campanha bem perto do final. uhum. É coisa da vida, assim, né? Que não dá mais para Acontece, jogar. cara, acontece, E aí, acontece. quando eu fui fazer para o canal, eu falei, por que eu vou inventar outra se eu já tenho essa aqui? Eu dei a proposta para o pessoal principal, que começou na mesa, né? E Uhum. a ideia do nosso canal era juntar gente da literatura e criador de conteúdo. Mas, RPG, né, gente? Você não vai conseguir chamar todo mundo para o horário que você precisa. Então, Exatamente. você tem que. Se a gente fosse fazer um RPG truzão mesmo, ainda não tinha saído nem o primeiro episódio, que a gente ainda está Uhum. tentando marcar a primeira vez. Mas aí eu fui adaptando, chamando pessoas que não são escritoras. Aí, como tinha TikTok na época, antes de eu estar abarrotado de coisa da faculdade para fazer, eu Uhum. estava com um TikTok de D&D que eu fazia build engraçada que as pessoas pediam. Então, pediram a build do Padre Marcelo. Aí eu fiz um clérigo da paz, tá ligado? Com nível de guerreiro, 20 de força, 20 de sabedoria, para fazer o Padre Marcelo Horse. Vídeo do Datena, eu fiz do Dia da Cadeirada. Então, assim, era assim o Aham. canal. E aí, certa vez, eu precisava de jogadores. Eu divulguei no canal um formulário para a pessoa se inscrever, para a gente jogar a mesa do Eduardo, que é de Fragmentos do Ancião, e ela é Tormenta 20.
E aí a gente conheceu o Roberto lá, que é um dos jogadores de Fragmentos do Ancião. Então, a confluência de pessoas, ela está sendo assim, quem consegue jogar e quem tem compromisso para estar lá no dia e na hora Ah, é quem é. está jogando com a gente, porque eu desisti da ideia de ter só escritores ou criadores de conteúdo, artistas, desenhistas e tal, porque não dá, a pessoa Não não dá. tem, não, tipo assim, você conhece a pessoa, mas daí ela não consegue, ela não tem tempo, ou não, naquele É. dia, naquele horário não dá, e é assim que acontece. É. Mas eu ia estar falando da campanha, aí a ideia da campanha é essa, eles têm que derrotar esse regime, só que tem algumas coisas por baixo, tipo, tem umas tramas a mais. Que, como, em resumo, eles descobriram que um dos filhos do rei, o mais velho, ele escapou da cidade, isso eles já descobriram, né? A pessoa que foi assistir desde o começo vai descobrir como no meio do caminho. Ele fugiu Uhum. da cidade e teve uma filha com uma elfa. Uhum. Esse Altariz é um reino tão problemático que elfos, escravizados elfos têm um valor muito maior por causa que eles duram 700, 800 anos. Então, esse problema, esse tipo de opressão que acontece assim, ela é um pouco mais densa do que a gente espera quando vai jogar um jogo de fantasia normal, né? E aí todos os personagens são féricos, ditos féricos, então o elfo é férico, o anão é férico nesse mundo. Ah, o orc é um férico também. Todos os personagens que não são humanos são féricos, eles vêm de outro plano. E quando eles vêm com armas tecnológicas, eles vieram de outro lugar onde eles tinham armas de plasma e tal, para que dá Eles um... estão vindo de Shadowrun. Eles vieram do Stargate, tá ligado? Eu não sei. É, porra. E aí, com essas armas, eu penso assim, eles não vieram cientistas, porque eles estavam tentando voltar no tempo para mudar o passado do plano deles. Eles não Uhum. conseguiram fazer isso, eles fizeram uma máquina interplanar em vez de uma máquina do tempo. Aí eles passaram para esse plano que chama Elcor. Nesse plano, quando eles chegaram, o mundo era pacífico. A violência que tinha era violência natural. Então, assim, um bicho vai comer o outro, ele vai matar, rasgar e tal, não tem problema, né? Isso acontece naturalmente. O caçador vai lá e mata o bicho que ele vai comer, não mata a criatura prenha, o mundo era assim. A paz do mundo tinha essa violência natural só. Uhum. Com a chegada dos humanos, não vieram cientistas, vieram só militares, porque eles estavam tentando mudar o passado. Esses militares, receosos, quando a rainha dos elfos foi falar com eles e se apresentar para falar como é que era o mundo e tal, no primeiro momento eles falaram, não, beleza, a gente vai estabelecer nossa base aqui, beleza. Aí viram ela usando magia. Aí ficaram com medo. O que o ser humano faz quando ele está com medo? Ele Né? atacar. Atacar. E aí, ou se cagar, né? Mas no caso eles tinham armas de plasma, eles atacaram e começou uma guerra. Chama guerras de luz e morte, porque assim que se via a luz da arma, não existia mais a pessoa, estava morta. Ah, legal, legal. E aí os humanos se espalharam por esse continente, começaram a escravizar os outros povos, e a campanha começa com um respiro, uma esperança de que dá para fazer alguma coisa. Um personagem reúne o grupo, ele tenta reunir os mestres dos personagens do grupo, mas não consegue. E aí vem cada um como se fosse, o meu mestre era um mago, mas eu sou o mago nível 1 que está aqui porque o meu mestre não pode sair da torre dele. Aí o outro, eu sou um assassino, mas o meu mestre líder da guilda dos assassinos não pode estar aqui. Então eu sou o nível 1 que deu para vir, né? Ah, Então, e aí esse é o grupo formado no início. E aí foi mudando as coisas e tal, um morreu, parou de jogar. acontece, a gente tira Né? crítico, né, pô? Acontece. Então, e uma dica para jogadores: se às vezes quando vocês chegam no lugar, o mestre fala, ó, vocês estão vendo isso, sabe? Vocês estão vendo uma criatura enorme, não sei o quê. Não é feio você falar, mestre, nós vamos recuar e repensar o que vamos Exato. fazer. Todo mundo, nós vamos para cima. Qual que é o K? Qual que é o K? Para cima. Não é sempre que dá certo, né? Muito bem. Mas, tipo assim, não é porque tá no mundo que você é obrigado a enfrentar. É igual a vida Então, real. exatamente. Bom, agora vamos fofocar um pouquinho sobre os personagens, né? A personagem da Keila é a Inanna Corax, né? Isso. Conta pra gente uma lenda lendária, uma falha crítica da Keila que fez você morrer de rir. Deixa eu pensar, aqui já são 2 anos de mesa. Não é Uhum, uma falha crítica, mas aconteceu no improviso, porque uhum, ela tem um personagem, ela tem um fantasma que acompanhava ela no começo.
porque o coração dela não é dela, é de um companheiro dela que morreu, e um necromante amigo dela tirou o coração dele e colocou nela, porque ela estava sem o coração dela, e usou magia, uma magia poderosa específica do meu mundo desse RPG aí, para fazer o coração dela voltar a funcionar, esse coração novo. Então, a alma do amigo dela fica meio que no ombro dela. E aí, por motivos de TDAH, que só isso pode explicar, eles enfrentaram um personagem que a arma dele era um sino gigante. Isso foi antes de eu jogar os jogos Souls. Eu não sabia que o Vestal tinha a mesma arma. Aí, eu achei que eu estava sendo mega original, mas não dá para inventar nada, aparentemente. Ele usava um sino gigante, ele era um santo. Desses personagens, santos de Altariz, não é porque os jogadores são os santos. Ele batia nas pessoas falando, santuário, santuário. Os santos são os inimigos, né? Essa organização fascista são os santos. Aí lutaram com os santos lá e tal. E aí o que aconteceu é que a Inanna ela começou a ignorar esse personagem, porque no momento de raiva, o espírito furioso, ele tomou o corpo dela. E aí ela ficou muito ofendida com isso. Obviamente, né? Ninguém quer, né? Óbvio, né? Você não faz isso. Mas o personagem, como era um espírito que estava muito nervoso e tal, eu fiz que ele tentou tomar o corpo dela e conseguiu. Fez um ataque lá. E daí, quando ele saiu, ela tava de mal dele, né? Tipo assim, velho, você tá maluco? O que você fez? Como é que você faz isso sem pedir e tal, não sei o quê? Aí ele falou, você vai ficar me ignorando? Você vai ficar me ignorando? Aí, na minha cabeça, veio aquela música de funk, que era do moleque fã cantando, que era Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle... Mano, e tinha o sino no chão, né? E aí ele começou a cantar isso, e aí ela falou assim, nossa, agora eu vou ficar uma semana com essa música na cabeça. E foi assim que aconteceu. Aí no grupo de Santos de Altariz, tipo assim, a Inanna passou a semana falando assim, vai se fuder, Thiago, toda hora eu acordo com essa música na minha cabeça. Porque é muito chiclete, né? E foi um momento específico, assim. Ai, cara, que legal. Ela vai xingar de novo, provavelmente, quando ela ver isso aqui, ela vai ficar com a Se ela música ver na isso aqui, ela cabeça, vai né? lembrar, Vai ficar na minha exatamente. cabeça, né? Legal. Agora fala pra gente, qual que é a sua raça e classe favorita? Eu vou ser julgado. Na maioria das vezes, no passado, quando eu era neném, eu gostava muito de elfo. Mas agora eu gosto das raças brutais, assim, tipo orc. Eu quero fazer um orc mago em algum momento. Mas o meu personagem atual de Fragmentos do Ancião é um orc bárbaro, leal e bom. Porque em Tormenta... No D&D 5 também não tem mais restrição de tendência, né? Então, o Zogrosh, ele é um personagem leal e bom, devoto de um deus que chama Grande Predador, que foi eu que inventei também, que é essas religiões apocalípticas, sabe? Tipo, um dia meu Deus vai engolir o universo, essa que é a ideia. E se eu for honrado o suficiente, eu vou lutar com ele e morrer, porque é impossível ganhar do Grande Predador. Então essa que é a ideia do meu personagem. É um orc rubra fúria, né? Porque quando ele foi criado, Por quê? A ideia era divulgar o livro, então ele é um orc rubra fúria, ele tem a pele vermelha e tal. E ele tem, nessa mesa, ele tem uma arma que vem dos fragmentos do ancião, que é um sopro, só que o sopro ele vem do meu livro. Então ele não é um sopro de dragão normal. Ele respira, e quando ele respira, ele bebe o sangue das pessoas no cone, que ele e recupera a vida. Então, meio que isso foi transformando o personagem. Assim. Ah, legal. Toda a mitologia que envolve ele, eu fui criando. Eu não tô muito surpreso você jogar com orc, guerreiro, né? Porque, gente, infelizmente, Thiago, ele luta pela horda, cara. Que é o certo. Não, eu luto pela aliança, cara. Pela horda. Pela horda. Não, eu luto pela aliança. Apesar que faz muito tempo que eu não jogo. Os santos seriam da aliança. Ah, é? Então. É complicado. Bom, agora, Thiago, fala pra gente, ainda nesse assunto, uma raça e classe que você acha que deveria ser mais valorizada pelos jogadores. Deixa eu pensar. O próprio orc, porque se limita a um monte de carne que bate, né? Mas a mitologia foi feita assim. Só que aqui eu falei da minha favorita atual, porque muda muito. Mas agora que eu lembrei, a minha favorita da vida é o Drow. Tá? Só para deixar estabelecido, eu gosto muito dos Drow. Eu sei que você...
Eu tô Quando, revelando muito. é que quando o pessoal vê isso, eu já vou ter terminado, né, gente? Mas eu acabei de receber o novo livro do Drizzt, o É Servo esse do aí que é Fragmento. o. Essa que é a parada. Porque, por mais que eu goste da mitologia do Drow de Loth, dele ser tudo BDSM, pá, e Ah, o bagulho ser agressivo e é um matriarcado fascista, como se é possível, né? Mas eles conseguiram fazer ali. Eu acho muito densa a história, assim, muito bem feita, isso é incrível, né? uhum, Mas o que fez o Drow ser minha raça favorita foi o Drizzt. E quando uhum. eu conheci a Keira, foi jogando com um personagem que era um Drow, que fugiu do Underdark e era um clérigo do conhecimento, tá ligado? E era um. Porra, cara, legal, legal. Porque Eu sou eu, fã te... do eu não Drizzt. gosto de fazer min-max. Aham. Eu faço min-max dentro da lore que eu me propus. Então, assim, eu não vou jogar e fazer o personagem mais roubado absolutamente. Não. Uhum. Eu quero ser um clérigo do conhecimento, eu quero ser um Drow. Aí eu vou ser o mais roubado possível dentro disso. Né? Então eu tinha meu teste no final da mesa, meu teste de arcanismo e de história era 17, tá ligado? Porque eu fiz para isso, para o personagem ter o conhecimento, entendeu? Uhum. Mas a raça que eu acho que deveria ser mais valorizada são os Githyanki. Porque todo mundo acha Peraí, que qual? Githyanki, Qual que é o Githyanki? Perdão. a raça da Laezel do Baldur's Gate, Ah, tá. que Perdão. eles lutam com os Mind Flayers e tal. Tá, que eles eram servos e aí se rebelaram e, tipo, eles Isso. são o inimigo dos Mind Flayers. Agora eu A sei qual que é. sociedade deles é leal e mal, né? A maioria. Uhum. Só que eu não ligava muito porque eu não gostava dessas raças espaciais, mas com Baldur's Gate 3 eu fiquei muito mais interessado na espécie, fui ler a parte dos livros e tal. E Uhum. ninguém joga de Githyanki, mano. Tá ligado? Meu próximo personagem também, se eu Cara, puder em algum pra momento, eu quero vocês fazer um com verem, Githyanki. ele precisou refrescar minha memória que eu mesmo é, nem como inimigo eu coloquei. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, você tá certo. E deixa eu te perguntar, você tá acompanhando a saga do Drizzt? Não, depois que eu comecei a faculdade, velho, eu só leio teoria e romance do romantismo que eu sou obrigado. Depois, quando você Que tiver um tempo, você volta, né? tipo assim, tirando teoria, o único romance que eu tô lendo é o Guarani, que é parte de uma matéria. E eu vou ter que ler Escravizaura, um outro que eu não lembro o nome, e o Cavaleira. E são tudo para matérias da Aham. faculdade, para discutir eles. Muito bem, muito bem. Eu tô Vamos lá. devendo ler o Evangelho da Noite daquele, porque eu não tô conseguindo parar para ler um negócio por prazer, tô lendo só por Shame! obrigação. Keila, vamos lá, Keila. Shame, Ela sabe, shame! ela sabe, ela sabe. Eu peço desculpa uma vez por mês, pelo menos, pra... Aham. Uma pergunta que eu coloquei aqui, mas eu acho que você de certa forma respondeu, né? Porque você falou que às vezes tem coisa que funciona na campanha pelas pessoas que estão jogando. Não funcionaria no papel. Mas você já pensou em pegar o que funcionaria no papel e talvez romantizar a sua campanha, começando com um conto, alguma coisa assim? A campanha de Santos de Altariz, não. Mas em Uhum. algum momento eu vou escrever uma fantasia clássica e toda essa lore do Zogrosh e do Grande Predador eu vou usar. Talvez Ah, não o Zogrosh, porque ele funciona por causa do meu carisma, do jeito que eu jogo com ele. uhum. Talvez no papel eu não consiga expressar as piadinhas e tal, um momento rápido assim. Por coincidência, eu não tinha nada para fazer, eu fui acompanhar um guarda. E o Zog ele não mente. Então ele fala assim: tá, eu já fui um guarda então. Porque ele é bem simples assim, tem menos de inteligência. E aí aconteceu dos outros, de quando foi conversar com outros guardas em outros lugares, eu falava pro guarda assim: não, tudo bem, guarda, o Zog já foi guarda. Eu entendo o seu serviço, né? Eu já fui guarda. Então eu entendo que você não pode deixar eu passar e tal. Aí, uma vez a gente foi lutar contra um duelista, que era um esgrimista, assim, tipo, de florete e tal. Aí ele falou, em guarda, orc! Eu gritei, Zog já foi guarda! Tipo, isso não Muito funciona no bom. texto, tá ligado? Não vai funcionar. Eu Mas, acho que vai funcionar no texto, sim. mano, eu gosto. Esse personagem é um dos melhores personagens que eu já fiz na minha vida, mano. Ele tem muita personalidade, assim.
Legal. Mas a história do Grande Predador, eu acho, não é porque fui eu que fiz, não, gente. Às vezes eu esqueço que fui eu que fiz, porque eu penso, nossa, mas é muito foda o Grande Predador, né? Daí eu lembro, nossa, fui eu que fiz, caralho, que massa, sabe? Tipo, daí essa lore do Grande Predador eu vou usar em algum livro, assim, de fantasia clássica, pra poder botar o Orc, pra poder botar os Rubra Fúria, porque eu sou escritor, né, gente? Então, quando eu fui fazer o background do meu personagem, eu criei várias facções para o deserto de outros orcs de outras cores, cinzento, verde. Criei os goblins na dos goblins do deserto. Na campanha Fragmentos do Ancião, o meu irmão também joga. E ele é da raça de um dos goblins que eu criei, que são os Cracarvão. Eles são goblins pretos do deserto, assim, inteiramente pretos, cabelo branco, castanho e tal. E tipo, eu criei tanta coisa pra Lore que era pra ser do Eduardo que a gente usa as coisas que eu criei. É Ah, automático, né, mano? legal, legal. Assim, parte do TDAH é ter um hiperfoco. Geralmente o hiperfoco muda durante a vida, mas você tem um principal. O meu é RPG, tá ligado? O meu é esse negócio de ficar criando os negócios assim. Ah, cara, que E o legal. atual são as guerreiras do K-pop. Que Cara, que é filme um bom, que puta, filme cara, bom. que filme bom. Minha filha veio visitar com as crianças. Você já assistiu? Aí eu comecei a assistir. Falei, cara, tá muito bom. Adorei o humor. Apesar que a música tá bem chicletinha, né? Também, né? Do É, Guaraná. A música do é, Guaraná é, pega, cara. Nessa música ainda, eu tava me questionando, porque quando eu fui assistir a primeira vez, me falaram que a arte era muito bonita. Falei, vou assistir. Porque é muito bonito no estúdio do Aranha Verso. Aí, enquanto eu tava assistindo, eu pensei assim, eu vou ver também, porque provavelmente meus alunos vão assistir e eu quero ter repertório para falar com eles. Nessa música eu fiquei me perguntando, pô, eu deveria estar aqui? Porque é muito fora da minha zona de conforto. Aham. Mas depois, conforme o filme vai avançando e as outras músicas vão aparecendo, aí eu gostei muito. E tipo assim, falei, nossa, o filme é mó bom, né? E daí eu me peguei durante o dia pensando nas músicas e tal. Aí no outro dia eu falei, pô, vou assistir de novo, porque ainda não tava. Eu não tinha achado ainda as músicas no YouTube, né? Porque na hora eu não pensei em procurar no Spotify. Aí eu vi de novo, que daí eu vi a primeira vez em português, aí eu vi em inglês, porque muda a música. Muda, muda. Eu tenho 2 páginas de Word de coisas que eu anotei sobre o filme, que é o meu hiperfoco atual de detalhes assim que eu fui percebendo. E a música muda a letra, muda o sentido mesmo, muda a semântica em português para inglês. Ela muda Uhum. bastante. Assim, são 2 músicas diferentes com música instrumental. E o filme é realmente muito bom, sim, sabe? Você pode assistir Eu tranquilo. não sei se você assistiu, mas eu também recomendo, que é A Família Mitchell e a Revolta dos Robôs. Eu amo esse filme, cara. Não, outra animação que eu vi foi A Caminho da Lua, que é bem legal também, É assim. legal, Ele o é mais de Castelão. criança, mas É, é bem mas legal. o Família Mitchell é da mesma galera que trabalhou no Aranha Verso, mas saiu antes, e pouca gente conhece, mas ele é muito legal, cara. Vou dar também. Família Mitchell é a revolta dos robôs, né? Bom, agora, Thiago, fala pra galera, né? Tem alguma novidade ou spoilers que você pode falar para 2025, 2026? 2025, não. Se você for de Londrina e região, eu vou mestrar uma one shot baseada no universo do livro da Keila, num evento que chama Londrina Horror Story. A mesa é de graça, você paga a entrada do evento, né? Acho que é R$ 20 o normal lá. Aí você entra lá dentro vai ter coisas gratuitas, e uma das coisas gratuitas é essa one shot. Então, se você for Londrina e região, A sobrevivência dos personagens não é garantida nem pelo mestre, nem pelo evento. não, nem dos jogadores. Oh, oh, não, então aí. Boa, boa. Não vou pagar seu psicólogo. Muito bem. É, bom, Thiago, Mas de livro não tem nada, mas se eu conseguir voltar a escrever, que é o que eu fico tentando me organizar para fazer, eu tenho um livro novo que eu comecei, que é do universo novo, que a protagonista, ela é uma maga, mas não é uma maga tradicional, ela é uma maga que ela é onírica. Ela precisa entrar na mente da pessoa enquanto ela está dormindo para resolver o problema. Como se fosse um psicólogo, só que ele não é home office, ele vai dentro da sua cabeça uhum. para ver o que ele pode fazer para te ajudar. Porque a história do mundo é que teve uma praga de sono, e as pessoas que morriam desse sono morriam tendo pesadelos e levantavam sendo zumbis, mas não zumbis normais. Eles se levantavam mortos-vivos, vivendo o pesadelo para sempre. Então, se no Uau. pesadelo dele ele estava Bem, encolhido com bem medo, Lovecraft, né? se no pesadelo dela ele estava encolhido, ele vai ser um zumbi que fica gemendo encolhido assim. Agora, se é um zumbi que estava tentando atacar o monstro, ele vai atacar as pessoas na rua. Entende? Uhum. É meio que essa ideia. E aí a profissão dela tá
desacreditada porque faz muito tempo que esse problema não aparece, essa maldição do sono. E ela é uma das últimas dessa ordem de magos, dessa escola de magia onírica. Então, é meio que um personagem que está sendo desacreditado e, de repente, as pessoas voltam a cair no sono. E aí começa a história dela tentar descobrir o que deu. Ah, entendi. Porra, cara, que legal. Orfeia vai ser o nome dela, é. Orfeia. Isso tá escrito num pedação, já tem 2 capítulos, mas a gente escreve uma linha por dia, às vezes, quando dá, porque tá difícil. Bom, Thiago, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você acha que a gente esqueceu? Não, só pedir pro pessoal seguir no Instagram, porque eu boto bastante informação lá das coisas que eu tô fazendo. Meu posicionamento político é bem claro, não sei se vocês perceberam, mas aí você consegue ver no meu Instagram também, porque às vezes a pessoa, se ela não se relacionar com isso, ela não vai atrás, né? Então pra mim também tá tudo bem. E para acompanhar a mesma coisa assim, às vezes eu faço promoção do livro, eu deixo o conto de graça, igual no Halloween, eu vou deixar o conto de graça. Né? É que não dá para deixar de graça permanente, senão eu deixava o conto de graça permanente. Mas eu vou deixar ele de graça. Semana, por exemplo, se você já me seguisse, você poderia ter pego o livro de graça na Amazon, porque como meus alunos eles são neném, eles não têm dinheiro de adulto, né? Eles têm 14 anos. Aí eu deixei o livro de graça uma semana para eles poderem pegar, porque eles queriam ler e não tinham como comprar, eu deixei de graça. E teve 265 downloads, assim. Foi bem até. Então, me seguindo, você tem acesso a informações do RPG, informações dos livros, informações das coisas que eu crio. Assim. É isso. Muito bem. E agradecer por você ter me chamado, pela conversa que foi da hora, tudo isso. Que isso, cara. Te convido até a voltar para a gente falar de outros assuntos. Bom, pessoal, é isso, né? Agora nós chegamos naquele momento que é o momento, Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz. Minha mão até sumiu por causa do efeito especial. Que é homenagem à minha amiga Karine Ribeiro, que você deixa uma mensagem para o universo. Eu vou fazer do meu livro, que é uma frase que a Eileen aprende de um jeito que ela não gostaria de ter aprendido. Nunca durma longe da sua arma. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso, né? Toda a descrição e os links do Thiago estão na descrição do vídeo, certo? Para seguirem ele, para verem o YouTube, para ver a galera, deem uma olhada. Por favor, deem uma olhada também no Bico do Corvo, vocês vão conhecer uma galera muito legal. E é isso. Eu sou o Marcos. Eu posso falar um podcast? Pode. Que provavelmente as pessoas que gostam de criatividade vão gostar. Eu não sou integrante, mas eu sou amigo dos donos lá. É a Fábrica de Filmes. Tá. A Fábrica de Filmes é bom pra caramba, cara. É muito bom. Meu amigo, se você quer um podcast que você dá risada de boa, é Fábrica de Filmes. Muito bem. Vai lá. Bom, pessoal, então é isso. Eu sou o Marcos, esse é o Thiago. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até o próximo. Pela ordem.